Queridos, nós vamos voltar àquele texto que nós já havíamos começado, lá em Romanos, no capítulo número 8. Vamos voltar então a Romanos. E hoje queremos pensar então sobre o amor de Deus. O amor de Deus que está presente e atuante nas nossas vidas. Você já teve algum momento da sua vida quando você chegou a duvidar do amor de Deus por você? Sim ou não? Sim? Não? Se sim, eu queria dizer para você, você não precisa se sentir envergonhado, né? Talvez alguém que está perto de você responderia, não, eu não, jamais. Mas talvez a sua realidade, a sua experiência, pode ser que sim. E duvidar deste amor, talvez era aquilo que você conseguiria ou conseguia fazer naquele momento. Talvez inspirado pelas dificuldades, pelas barreiras diante de você, e talvez também inspirado pela sua incapacidade de ser bom. Eu quero dizer para você que Satanás fala aos nossos ouvidos mais ou menos o seguinte: você não merece. Porque Deus iria amar você, você não merece. Olha quem você é, olha as coisas que você pensa, olha as coisas que você sente, olha para trás, olha quantas coisas você já fez na sua vida. Olha os relacionamentos que talvez não estejam bons, relacionamentos que estão talvez quebrados e que talvez estão assim na sua vida já há bastante tempo. Alguns daqueles relacionamentos que nós imaginamos que deveriam ser muito próximos. Aqueles relacionamentos, por exemplo, familiares. Quantos de nós passam por grandes dificuldades nas nossas famílias? São pais que têm dificuldades com os seus filhos. Marido, esposa, dificuldades um com o outro. E muitas vezes os nossos relacionamentos vão se quebrando. Às vezes, sim, por nossa culpa, por nossa responsabilidade. Outras vezes, por culpa do outro. Outras tantas vezes, por culpa que pode ser compartilhada. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós nos encontramos em circunstâncias em que, quando Satanás vem nos acusar, parece que faz sentido aquela acusação. Mas nós precisamos, meus irmãos, lembrar que a palavra de Deus nos apresenta Satanás como o nosso acusador. Ela diz que Satanás é o nosso adversário. Significa que ele nunca vai dizer nada de bom nem nada de positivo sobre mim ou sobre você, por mais que tantas coisas boas e positivas existam. Porque tudo que ele quer fazer comigo e com você é nos aproximar dele mesmo. Ou, consequentemente, nos afastar do nosso Deus. Ele quer nos aproximar do pecado, ele quer nos afastar do nosso Deus, um Deus que nos ama, um Deus que está presente nas nossas vidas, e um Deus de quem nós vamos ler agora o versículo 35. Romanos 8, do verso 35, agora nós vamos até o verso 39. Eu vou ler, acompanhe aí. A palavra de Deus diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte
todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está presente e nada afasta o amor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Esse é o momento de oração só entre você e Deus. E eu quero que você clame ao Senhor: Deus, fala comigo. Fala no meu coração, me mostra a revelação da Tua palavra, mostra aquilo que o Senhor tem para mim, para o meu coração nessa noite. E me capacita a viver aquilo que o Senhor tem para o meu coração. Silenciosamente, se coloca na presença do Senhor. Obrigado, Deus, por essas palavras que a Tua palavra tem nos apresentado nesta noite. Obrigado, Deus, por esse texto tão verdadeiro e tão real, ó Deus, nas nossas vidas, porque fala tão de perto, ó Deus, as circunstâncias que de fato vivemos. Tantas delas, ó Deus, que já vivemos, já vivenciamos em algum momento das nossas vidas. E talvez, ó Deus, algumas delas que estamos vivenciando hoje. Então, ó Deus, eu quero Te pedir que o Senhor transforme a Tua palavra em viva e eficaz em cada um dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos diz assim no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E nessa noite, eu quero desafiar você a entender e enxergar essas coisas das quais a palavra de Deus veio falando desde o versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas essas e tantas outras coisas, eu quero desafiar você a enxergar como a oportunidade vinda de Deus, diretamente do Pai, para a sua vida, para que você possa vivenciar esta vitória. Você é mais do que vencedor. O versículo 37 está dizendo, nessas coisas. Para pensar que se essas coisas não existirem, você perde a oportunidade de perceber-se vencedor em cada uma delas. Eu quero dizer para você que Deus não precisava permitir ou me colocar no meio de dificuldades. As dificuldades, elas são inerentes às nossas vidas. Você não deve imaginar Deus olhando para nós lá de cima e assim olhando e escolhendo quem vai passar por dificuldade hoje, quem vai passar depois. Agora eu vou tirar esse aqui da dificuldade, agora eu vou colocar aquele. Nós não estamos num joguinho nas mãos de Deus. Nós não somos brinquedos nas mãos de Deus. Quando o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, Ele estava falando daquilo que é simplesmente a nossa realidade. A realidade de cada um de nós é a seguinte: somos pecadores. Desde Adão e Eva, o homem nasce pecador. A partir deles, todos os que foram nascendo, já foram nascendo em pecado. E por causa do pecado, meus queridos, nós somos atingidos e afligidos por muitas coisas. E então tudo isso é inerente às nossas vidas, ao fato de ser pecador e estar num mundo sujeito a
tantas dificuldades. Então essas dificuldades, elas vão chegar para mim, elas vão chegar para você, e Deus não está colocando você no meio das dificuldades, Deus não está empurrando você para os problemas, Deus não está escolhendo o outro para livrar, enquanto larga você para sofrer mais um pouquinho. E quando nós oramos e clamamos a Deus pelas nossas necessidades, Deus não está fazendo como que uma escolha, salvo alguns e largo outros, atendo a esse para depois largar o outro e atender o outro talvez só depois. Não. Quando o pecado atinge o ser humano, Deus tem a resposta para esse mal. Essa é a grande chaga da humanidade, o pecado. E olha o que a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, o texto que nós lemos logo no início do culto, que falava que Deus nos deu o seu Filho. Então Ele já providenciou para mim e para você, por causa do seu grande amor e exclusivamente por nos amar, Deus já providenciou como que nós podemos nos livrar deste que é o grande mal, que é a grande chaga da humanidade, que é o pecado. Agora, quem é que escolhe se eu quero ou não estar livre do pecado? Eu mesmo. E aqui vem então a sua chance, a sua oportunidade de escolher. Eu não quero que o pecado me afaste de Deus, nem aqui, muito menos no futuro, muito menos na eternidade, e o único jeito, o único caminho é Jesus Cristo. Mas se você já tem Jesus no seu coração, eu quero dizer para você que as dificuldades desta vida, elas são todas passageiras. Além de passageiras, elas são menores do que aquilo que Deus já nos concedeu. Se você tem Jesus no seu coração, se você tem a vida eterna, você já tem o bem maior, e toda e qualquer dificuldade pela qual você ainda passa é pequena diante da grande solução que o Senhor já providenciou para mim e para você. E aí então vem uma pergunta no meu coração: se eu já tenho Jesus, se eu sei que neste mundo vou viver 40, 50, 60, 80, 90, 100, cento e pouquinhos anos no máximo, por que eu vou me preocupar tanto com esse tempo? Por que me preocupar tanto com o que havemos de comer, beber, como vai ser o nosso dia a dia? Por que será que nós acabamos gastando as nossas energias no nosso dia a dia? Para pensar, você trabalha, você se esforça, você consegue angariar bens, mas eles são passageiros. A palavra de Deus diz que nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. Esses tesouros que a traça e a ferrugem vão consumir. Mas se você já tem Jesus, a esperança e a certeza da vida eterna, a esperança e a certeza de uma vida com Deus lá na eternidade, isso deve fazer você abrir um sorriso, isso deve fazer você viver com esperança, com alegria e com forças para enfrentar, sim, as dificuldades que você tem que passar. E você não precisa se assustar com elas, você não precisa fugir delas, você pode permitir que as dificuldades venham, e você pode então se colocar na presença de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, como o Senhor vai agir nessa dificuldade? Alguém disse
que existem momentos quando é como se eu tivesse que dizer para Deus: Deus, eu quero ver como é que o Senhor vai se sair nessa. Porque Deus é quem tem a solução. E se Deus, tendo a solução, não quiser aplicar a solução para a minha vida, é porque é exatamente aquilo que cumpre a mim passar. E é daquela forma que Deus espera que eu consiga glorificar o nome do meu Senhor. E é isso que realmente importa, queridos. Eu costumo sempre lembrar que as pessoas que mais chamam a nossa atenção, o viver e o andar, o caminhar diário, são aquelas pessoas que nós vemos passando por grandes dificuldades. Agora para pensar as pessoas lá fora, aquelas pessoas que não têm uma esperança no coração, ao verem você passando pelas dificuldades que você tem passado, e aquelas que ainda talvez virão, e conseguem perceber você com um sorriso no rosto, você ainda carregando a Bíblia para cima e para baixo, você ainda glorificando a Deus, você ainda vindo à igreja, você ainda continuando a dizer que o Senhor é a razão de toda a sua alegria, de toda a sua esperança. Para pensar quanto isso impacta ou consegue impactar a vida de outras pessoas lá fora. Aquelas pessoas que vivem pela solução imediata. Pessoas que não conseguem suportar o continuar dentro de uma determinada dificuldade e se desesperam, ficam totalmente alvoroçadas, ficam com um medo desesperador, não conseguem ir em frente, não conseguem organizar as suas ideias, então elas olham para o lado e percebem você. Talvez passando por dificuldades ainda maiores, talvez passando por coisas que são mais graves, mais sérias, e ainda com um sorriso no rosto, ainda glorificando a Deus e dizendo que sim, Deus continua sendo bom. E você consegue dizer isso? Deus continua sendo bom? Diga isso junto comigo. Deus continua sendo bom. Mas essa frase, ela se completa aqui na minha mente da seguinte maneira: Deus continua sendo bom, não importam quais são as minhas circunstâncias. Vamos falar juntos? Vamos lá? Deus continua sendo bom, não importam as minhas circunstâncias. Você realmente crê nisso? Amém? É lá no trabalho, amanhã de manhã, na terça, na quarta, dia a dia, quando você vai ter a chance de dizer: Deus continua sendo bom, não importam as minhas circunstâncias. É lá na sua casa, talvez junto com pessoas que não conhecem a Cristo, familiares seus que não estão seguindo o mesmo caminho que o seu. É lá que você vai poder dizer: Deus continua sendo bom, não importam as minhas circunstâncias. Essa é uma grande verdade que eu e você precisamos descobrir, que é o que o versículo 35 de Romanos 8 está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada nos separará. Como é bom quando eu e você conseguimos dizer: olha, eu tenho certeza sobre o amor de Deus,
Eu não tenho dúvida nenhuma, e as circunstâncias, elas não alteram aquilo que eu conheço do meu Deus. Só que para isso, eu preciso conhecer um Deus que se apresenta nesta palavra. Sabe, queridos, o Deus de muitos é um Deus que está no dia a dia. Por exemplo, ontem à noite com os jovens, eu estava falando o seguinte, dando um exemplo da ação de Deus. Quando você vai viajar, você ora, você senta no carro, ou você senta no ônibus, ou você senta no avião, e você coloca a sua vida na presença de Deus. Quando você chega lá no seu destino, você diz, Deus me cuidou, não é? Mas, e naquelas vezes, quando alguma intercorrência de fato acontece? Você consegue chegar lá na frente e dizer, Deus me cuidou? Porque isso que significa, Deus continua sendo bom, não importam as minhas circunstâncias. Não importa se o problema acontece ou não, Deus continua sendo bom. Não importa se o que existe na minha vida é tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou imagine todas essas coisas juntas. Imagine tudo isso ao mesmo tempo. Imagine eu e você conseguindo pensar e perceber que dia a dia a morte vem bater nas nossas vidas. Somos levados a enfrentar a morte todos os dias. Como ovelhas que vão para o matadouro, nós também estamos assim. Parece que as nossas vidas estão por um fio, o tempo todo, constantemente, e muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus, eles vão se voltar contra Deus, eles não entendem que Deus não tem obrigação nenhuma de cuidar deles. Você já parou para pensar nisso? Deus não tem obrigação de cuidar deles, não tem obrigação de cuidar de mim, não tem obrigação de cuidar de nenhum de nós. Deus nos cuida porque nos ama. Deus não está cumprindo uma obrigação quando nos ama. Deus está nos amando de forma que é imerecida. Nós não merecemos. E é isso que é graça. Graça, favor imerecido. Então eu recebo tantas e tantas e tantas coisas de Deus, mesmo não sendo merecedor delas. Mas, no meio das dificuldades, você tem a chance e a oportunidade de perceber a vitória do Senhor se manifestando na sua vida. Você deseja isso? Esse é o desejo do seu coração, olhar para as dificuldades e perceber que elas podem ser consideradas simplesmente oportunidade de ser vencedor. Eu vou ser vitorioso por causa das minhas dificuldades. Quanto mais dificuldades, maior é a vitória. O sacrifício de Jesus lá na cruz levou já todas as nossas dificuldades. Significa que elas não nos levam junto, significa que elas servem para que nós sejamos vencedores. Essa é a vida que Deus tem para você. Esse é o convite, esse é o chamado. O chamamento do Senhor é: venha ser vitorioso sobre as suas dificuldades. E aí então você para pensar que os problemas e as dificuldades, eles não são para derrubar você, não são para derrotar você, não são para entristecer você, não são para desesperar você, todos eles são para fortalecer você. Você crê nisso?
Você crê que as suas dificuldades estão ali para fortalecer você? E eu queria que agora você trouxesse à sua mente essas dificuldades. Mas eu queria que você pensasse apenas em uma, a maior das suas dificuldades. Eu queria que você trouxesse à sua memória agora, qual é a sua maior dificuldade hoje? Qual é o maior problema do seu coração nessa hora? Nessa noite, o que o seu coração está passando? Qual é o maior sofrimento? Qual é a maior dor? Talvez alguma dessas coisas que foi citada, talvez nada disso. Talvez porque a esperança sumiu do seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte, que não é por você mesmo. Não é por você. Olha só, por meio daquele que nos amou, somos mais do que vencedores, mas não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. E aí eu quero dizer para você que se você está lutando para se sair bem na vida, se você está nadando contra a correnteza, usando todas as suas forças, saiba que não é para você lutar por si. Não são as suas capacidades, não é a sua força. A palavra de Deus, meus queridos, ela ainda continua dizendo no versículo 38, pois estou convencido de que nem mesmo morte ou vida, anjos ou demônios, presente ou futuro, poderes, alturas, profundidade, qualquer coisa na criação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba que tudo isso só faz diferença para aquele que está em Cristo Jesus. Se não tem Jesus na sua vida, se não tem Jesus no seu coração, você pode sim se desesperar, porque você ficou sem nada. Se Jesus é tudo, faltar Jesus é faltar tudo. Mas ao mesmo tempo, se você já tem Jesus, você precisa aprender a permitir que Jesus de fato seja suficiente. O amor de Deus derramado em Jesus precisa ser suficiente para mim e para você. É assim? É assim a sua experiência? É assim que você tem vivido? É desta forma que você tem encarado as circunstâncias da sua vida? Eu tenho Jesus e isso é suficiente? Ou você ainda tem se assustado, se desesperado e tem achado que Jesus não é suficiente? Creia na suficiência do amor de Deus em Jesus. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Quero que você feche os seus olhos e eu quero convidar você a nessa noite dar um passo de fé. Antes mesmo de ver e de perceber as circunstâncias sendo mudadas, transformadas na sua vida, eu quero desafiar você a dizer: eu creio que o Senhor tem vitória para a minha vida. Eu não sei qual é a necessidade que já veio no seu coração agora há pouco, quando eu disse, pensa na sua maior dificuldade. Quando você pensou na sua maior necessidade, eu não tenho ideia do que veio no seu coração. Mas eu sei que você é, em muitos momentos, muito parecido comigo. Eu sei que as coisas que atingem você são muito parecidas com as coisas que me atingem também. E eu sei o quanto nós conseguimos ficar, sim, desesperados muitas vezes por causa das nossas dificuldades. Vamos orar? Pai amado,
Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos ama. E sei, ó Deus, que o Senhor nos desafia nesta noite a não olhar para as dificuldades e sim para a Tua presença em nossos corações. Queremos, ó Deus, olhar para aquilo que o Senhor pode fazer. Queremos enxergar, ó Deus, a presença do Senhor plena e abundante em nossos corações. Eu quero, ó Deus, clamar a Ti, que o Senhor, ó Deus, realize o Teu milagre em cada vida e em cada coração. Se falta-nos, ó Deus, fé, que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo a fé em cada um dos nossos corações. Se nos falta, ó Deus, confiar de forma plena e absoluta, que nós sejamos capazes, ó Deus, de não olhar para as circunstâncias. Que sejamos capazes, ó Deus, de dizer que o Senhor continua sendo bom e não importam as minhas circunstâncias. Ó Deus, na vida dos meus queridos aqui à frente, eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor dê vitória nesta semana, nos dias, ó Deus, que virão, que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a certeza desta grande vitória. Ó Deus, faz a Tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.